aqui no Hospital da Loucura, nós ocupamos no ano passado, no 2º Congresso da Universidade Popular de Arte e Ciência, de 2012, na verdade estamos na segunda, já expandiu esse ano, mas uma primeira enfermaria abandonada do antigo hospício do Engenho de Dentro. O que mais eu sinto falta dentro desse espaço é o afeto dentro da condição de cada um. Independente do que eles sejam, independente do que eles sintam, qual estágio de loucura que eles estejam, mas o que vai dentro da alma de cada um. O que menos importa é a cura. O que importa é a relação de amor e afeto dentro de cada um de nós, o que nós podemos dar dentro do outro sem nos estranhar. Direta. E isso é possível de se fazer em qualquer comunidade, nos 200 milhões de habitantes, em todas as partes da cidade. Agora, tem ritual. Tem ritual porque nós somos governados pelas leis do inconsciente coletivo. Nós estamos dentro do Instituto Nise da Silveira. Estamos dentro do trabalho que mostrou isso de forma contundente, científica, não há dúvidas. Então a saúde é uma produção simbólica, a cultura é uma produção simbólica, e se a gente começa a mexer enquanto atores com isso, a gente produz modificações significativas no nosso modo de vida, na nossa saúde mental, na nossa saúde pública. Ele usa propostas revolucionárias, especialmente a arte, como forma de tratamento para problemas psiquiátricos. Idealizador do Hotel da Loucura, é adepto do método Nise da Silveira e Paulo Freire de aprendizagem. O meu convidado no perfil de hoje é o ator e psiquiatra transcultural Vitor Por Deus. Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no perfil com a gente, é um prazer te receber. Vamos começar explicando para quem está em casa o que é a psiquiatria transcultural, o que quer dizer esse termo. Tá bom. Esse termo vem do grego, né? São palavras gregas que psique, em grego, quer dizer espírito, alma, né? Então, espírito, alma. E atria quer dizer cura, né? Medicina, né? A cura da alma. Psiquiatria é a cura da alma. E transcultural é através da cultura. Então, é cura psíquica através da cultura. E a gente vem de uma escola de psiquiatria transcultural que é uma das mais importantes do mundo, que é a do Canadá, e a doutora Nise da Silveira aqui no Engenho de Dentro, né? Então eu trabalhei 7 anos no hospício da Nise da Silveira ali no Engenho de Dentro, no Grande Meyer ali, né? E acaba que ali é uma das experiências mais importantes do mundo, porque a Nise trabalhou com Carl Jung, que foi aluno do Freud na Suíça. Aí ela volta, monta esse museu que hoje tem mais de 350 mil obras, né? Que é o Museu do Inconsciente. O Museu de Imagens do Inconsciente, que tem mais de 1000 pacientes documentados, né, onde ela mostra que a expressão cultural é de importância capital na produção, no diagnóstico e na terapêutica da doença mental. Então, por exemplo, eu tenho casos, né, que são comparáveis aos da Nise, de pessoas que estavam... Eu tenho, por exemplo, o Reginaldo Terra, que é meu ator há 10 anos, e Reginaldo viveu 58 anos internado dentro de hospícios. Com tratamento convencional. Tratamento convencional, levou eletrochoques, foi ameaçado de lobotomia, ele viveu essa coisa da instituição, né, total, né, a medicação psicotrópica em alta dose. E é uma população de pacientes que são chamados psicóticos crônicos, né? Que estão em delírio crônico. Então ele está em delírio... Não consegue mais sair daquele estado. Não sai daquele estado, está há 10, 20 anos dessa forma, né? Nesse caso foram 58 anos. E a doutora Nise, e a exemplo dela nós conseguimos fazer parecido, ela mostra que quando você trata esse paciente de uma forma sincera, de uma forma afetiva, de modo a dar expressão aos conteúdos dele, né? Então ela trabalhava com teatro, trabalhava com música, com dança, com pintura, desenho, escultura, só que na época dela, a pintura, o desenho e a escultura eram os documentos de escolha, né? Então ela conseguiu montar um museu. Na nossa época, a gente fez filmes, teatro, peça e muitos espetáculos. Outras formas de expressão. Reginaldo saiu do hospital, está morando na comunidade já há 3 anos. Ele viajou com a gente para São Paulo, ele participou de outras... Então, foi, assim, isso é uma cura psíquica, né? Você e é uma coisa que podia parecer impensável. Um paciente quase 60 anos internado, dopado, né, praticamente... E aí, ele responde. Ser considerado quase que curado. E reinsere. Como é que o Museu de Imagens do Inconsciente foi encarado pela comunidade científica? E é encarado até hoje? Aqui? Acho que nem é encarado. É considerado como um lugar onde as pessoas gostam de arte e se divertem. E o que é que a senhora procurou fazer no Museu de Imagens do Inconsciente? O que eu procurei fazer no museu?
de imagens do inconsciente foi naturalmente o estudo sobre vários aspectos do chamado louco. Mas o que caracteriza principalmente o nosso trabalho é a tentativa de penetração no mundo interno. Este mundo que é, ainda citando Arthur, contíguo com a realidade. É como se as condições adversas, externas, empurrassem o indivíduo e ele não tivesse outra porta de escape, senão a loucura. Nós, então, tentamos acompanhá-lo um pouco nesse mundo interno para onde ele foi atirado. Claro que o objetivo será trazê-lo de volta à nossa realidade, o que não é fácil, porque a nossa realidade é muito dura para eles. Mas a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi conceituar uma ideia de saúde. O que é saúde? O que é saúde pública? E nunca nos contentamos com a ideia de que saúde é só um bem-estar físico, um possível bem-estar físico. E que havia muito mais implicações no conceito de saúde, de cidadania saudável, entende? De vida urbana saudável, de relações humanas saudáveis. E quais são os focos de saúde da sociedade e quais são, eventualmente, os focos da doença. E o resultado final é apenas uma pequena amostragem do que se pode fazer na questão de linguagem, de educação e de pensar uma possibilidade de comunicação que consiga ultrapassar as barreiras de classe. Nós somos uma medicina dionisíaca. E aí quando eu entro no Amir e começo a fazer teatro de rua, né? Porque aí eu quero fazer teatro. A gente sempre pensa em teatro de palco, né? É mais uma revolução assim que eu passei na minha vida, que foi trabalhar com a Amir Haddad, né? Que é uma pessoa absolutamente revolucionária e que fala o teatro é o mundo, é o palco, né? É a praça, né? A praça é nosso palco. Mas eu acho que o passo fundamental foi eu me curar, sabe? Se eu não tivesse me curado através do teatro, eu não estaria aqui falando. Né? Eu teria... Então, se você não é capaz de curar a você próprio, dificilmente você vai conseguir tocar no outro, né? Você tem que se entender antes de entender o outro. E isso acho que aconteceu na minha caminhada. A gente fica vivendo essa cidade de guetos, né? Onde tudo está fragmentado, onde é muita porrada, tiro e bomba e pouca pedagogia da autonomia. E aí a gente pega e faz esses agentes culturais de saúde, né? A gente formou um grupo de aproximadamente 80 agentes culturais de saúde que pararam de matar mosquito e passaram a fazer educação popular, né? Com referencial fundamental do Paulo Freire e mediação cultural com o referencial fundamental da Anísio da Silveira. Nessa altura, nós estávamos trabalhando, a gente trabalhou em mais de 60 comunidades com esse projeto, né? E aí, das 60 comunidades, 14 engrenaram com o que a gente chamou na época de escolas populares de saúde. Dessas 14 comunidades, a que mais chamou atenção e a que mais se desenvolveu e a que mais aconteceu forte foi a comunidade do Hospício do Engenho de Dentro, né? Que a gente estava trabalhando já desde... A política pública nacional e municipal de saúde ignoram a Anísio da Silveira, propõe droga, tranca e choque, né? Não tem, é muito nazi para pouco nise. Mas eu, sendo médico e olhando e sendo pesquisador e tendo formação científica verdadeira, né? Fora do Brasil e tal, eu entendo que o que a doutora Anísio propõe é um método científico de saúde, né? É um método infalível, na verdade. Se você observar a experiência dela, é um método infalível, porque aquele museu lá do inconsciente documenta milhares de casos de pacientes graves, com psicose crônica, com esquizofrenia, que melhoraram, porra, que voltaram a falar, que voltaram a se comunicar, que voltaram a trabalhar, que voltaram a pintar, fazer desenho, pintura. E eu
tive essa leitura. Eu falei, isso aqui é um método, isso aqui é a cultura e a saúde que eu estou procurando. E a doutora Nise fala, as imagens do inconsciente, as imagens do delírio, elas se formam por improvisação, né? Ela cita, inclusive, o Wassily Kandinsky, que é um maravilhoso pintor russo, quando ele diz que as imagens são formadas por improvisação. Ora, o Amir Haddad é o mestre da improvisação, né? A linguagem do teatro épico, dialético, popular, de rua, do Brecht, do Shakespeare, é a mestre da improvisação. Te ensina a improvisar a cada momento, te ensina a improvisar na rua, no espetáculo público. E aí pronto, aí eu juntei a fome com a vontade de comer. Eu juntei a Nise da Silveira com o teatro, com a cenopoesia, com a linguagem freiriana. E aí a gente começou a ver o tempo de despertar. Foi talvez um dos momentos mais mágicos e mais impressionantes que eu vivi na minha vida, porque eu vi o que a Nise viu ao tempo dela, que eram pacientes muito deteriorados, muito graves, acordar, levantar os olhos, começarem a falar, começarem a interagir. Nunca vai esquecer o que nós vivemos ali dentro do hospício. E foi uma prova científica de que a doença mental é curável, a doença mental é modificável através da cultura, né? Nós estamos estudando mais intensamente agora a questão da psicopatologia epigenética, que quer dizer o estudo das doenças mentais e o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento histórico, as pessoas que são traumatizadas, que são violentadas, que sofrem, né, desgraças, vão adoecer. E ninguém adoece à toa, e ninguém enlouquece à toa. Então a gente está vendo que uma das grandes questões da saúde mental é a restauração ritual. Então a gente fala assim, o teatro cura sim, mas tem seu método, né? Então a questão do método é essencial, né, no processo terapêutico e na medicina, né? A gente não pode tocar em ninguém se não tiver método. Porque se não tiver método, você mata a pessoa, né? Você em vez de ajudar, você mata. Se você não tiver um método clínico, né? Um método hipocrático na cabeça, um método de médico de verdade, não souber fazer anamnese, diagnóstico, prognóstico, você mata. E a arte, como a doutora Nise demonstra, é a mesma coisa. Ela cura sim, mas tem seu método, né? Tem uma maneira de fazer. E esse método é justamente o método que a gente vem estudando, vem trabalhando, né, para fazer de maneira bem clara, é o método da Nise, sacou? Então ele vai dizer, nós somos escravos dos afetos. São os afetos que governam a nossa existência, né? A gente não controla nem a nossa língua. Se a gente controlasse a nossa língua, a gente não faria tanta fofoca e tanta guerra, né? A gente tem que compreender os nossos afetos primeiro. Os nossos afetos, eles se manifestam na forma de imagens. Ela pega e faz um método. Esse método está baseado na produção artística, né? Que é o que a gente faz, as oficinas, o convívio. E aí tem a parte clínica, né? Tem a parte médica, psiquiátrica, que é muito importante, que é o que a doutora Nise desenvolveu, que é a leitura das imagens que os pacientes apresentam. Através da leitura das imagens, das pinturas, das performances, dos movimentos, dos desenhos, dos rabiscos, você começa, então, a fazer a identificação de padrões. Esses padrões vão revelar o padrão emocional e o padrão traumático da pessoa. E aí você faz isso de forma terapêutica. E aí ela fala que é importante a regularidade, a frequência, a produção em série, né? Produzir muitas imagens, produzir muitos espetáculos, produzir muitas oficinas, documentar tudo isso, fotografar tudo isso, filmar tudo isso, avaliar como é que estava a performance da pessoa quando ela chegou e como é que está hoje, 2 meses, 3 meses, 4 meses depois. E aí a gente viu que funciona. Eu digo que o teatro é a vacina contra a loucura, porque o teatro simula a loucura, ele antecipa a loucura e, além de vacina, é o raio-x também, né? Porque com o movimento você é capaz de ver o conteúdo interno, o mundo interno da pessoa, né? E aí surge isso, um método que está baseado e que não inventa muita coisa. Tá tudo. Se você vai no psicodrama do Jacó Levi Moreno, vão ter os mesmos princípios. Se for no Teatro do Oprimido, vai ter os mesmos princípios, porque o Teatro do Oprimido está baseado em Paulo Freire, né? Em pedagogias do diálogo e tal. E assim, meu querido, nesses anos aí no Hotel da Loucura, qual foi a experiência mais marcante para você?
Essa pergunta, ela é forte porque as experiências dentro do Hotel da Loucura foram muito fortes e foram muito violentas, e a gente viveu muita, a gente testemunhou muita violência, muito paciente sendo assassinado, muito paciente sendo assassinado por envenenamento, muito paciente sendo assassinado por excesso de medicação, né, por excesso. Então isso foram coisas muito fortes. Mas teve uma noite, que essa noite foi particularmente forte, que a gente estava fazendo teatro, eu trabalhava de noite, de madrugada, dormia no Hotel da Loucura, ficava lá fim de semana, e a gente estava lá fazendo oficina, né? E aí um paciente que estava dançando com a gente, o Idemilton Andrade, que era um paciente que participava muitíssimo no teatro, mas que ficava preso a maior parte do tempo, porque ele gostava muito de fugir, e sabia fugir, ele sabia se movimentar, mas muito regredido, né? Um cliente muito regredido, ele passa mal, ele tem um desmaio, aí eu, né, aí para o teatro, né, troca a máscara de ator, entra de médico, e aí eu vou pegar ele, e aí eu vejo que o pulso caindo, né? Ele estava com a pressão caindo e o pulso começa a reduzir. Falei, fudeu, vai parar aqui na nossa cara, né? E fudeu tudo, vai ser uma tragédia. E aí eu liga para o SAMU, aí a gente liga para o SAMU. E aí começa um desespero maior ainda, porque o SAMU fala que não pode atender paciente dentro de hospício. Aí dá um telefone que tem um serviço para atender dentro de hospício. E aí eu falei, fudeu, vamos. Aí eu falei, pega uma porta ali, arranca aquela porta da parede. Aí tinha uma outra pessoa na oficina com um carro, né? Ali, ela tô de carro. Falei, bota ele em cima dessa porta, vamos sair de carro de dentro do hospício. A gente sai de dentro do hospício, sai um grupo de, assim, de umas 20 pessoas correndo pela rua. A gente fecha o trânsito ali do entorno do Engenho de Dentro, né? Porque no campus do Engenho de Dentro tem uma UPA, né? Ali é colada, a UPA do Engenho de Dentro. Aí uma parte do grupo fecha a rua, a gente entra na contramão, vai para a UPA, ele entra na UPA e aí é atendido e melhora, né? E teve uma síncope e a gente conseguiu afastar o risco de parada cardíaca e tal. Nesse dia, eu vi o que eu estava fazendo dentro de um campo de concentração, né? Que eu estava fazendo dentro de um campo de morte de pobres, uma máquina de matar pobres, né? Onde os pobres morrem um depois do outro e ainda são vendidos para laboratório de anatomia de escola de medicina, né? E aí eu falei, caralho, isso é muito terrível, é muita crueldade, é muita violência, é muita negligência. Foi uma daquelas noites que eu chorei muito no meu chuveiro. Mas no chuveiro também eu me dei conta do poder de colaboração que a gente teve naquela noite, né? E do poder de colaboração que grupos humanos têm, né? E o poder de colaboração que a gente é capaz de pegar um hospício de terceiro mundo, matando pobre, envenenando os pobres, dando uma medicina de péssima qualidade e atender uma síncope, mesmo no improviso, mesmo, né, num sistema falido, e salvar uma vida. Então isso foi uma das vivências assim muito fortes que a gente, uma das noites que a gente teve muito fortes no Hotel da Loucura, e que a nossa força ali, e a toda a força sempre é a coletividade, né? É por isso que ninguém pode fazer nada sozinho, ninguém pode se meter a fazer nada sozinho, todo ser humano precisa de ajuda, como diz o Brecht, por isso peço a vocês que não se indignem, porque todos os seres humanos precisam de ajuda. Eu tive ajuda para sair de Realengo, eu tive ajuda para conseguir fazer tudo que eu fiz, e isso é uma coisa que eu tenho total convicção de que sozinhos nós somos devorados pelo demônio, mas coletivamente a gente pode devorar o demônio. E nos últimos 2 anos e meio, eu tenho documentado aqui mais de 300 pacientes que melhoraram, que tiveram processos terapêuticos que lograram, que foram à frente, que se desenvolveram, que pararam de tomar medicação, que pararam de ficar deprimidos, que pararam de ficar vivendo, né, olhando para o chão, porque a gente tem que perceber isso, que a saúde mental é um campo de disputa política. O nosso povo é dominado pela falta de saúde mental. O grande ator Hilton Cobra falou numa entrevista com o ator Miguel Campelo que, acima de tudo, nós não podemos enlouquecer, porque o sistema está trabalhando para nos enlouquecer, para nos desmoralizar, para nos humilhar, para humilhar nossas famílias, para humilhar nosso povo. E essa humilhação resulta em doença mental, em violência, em genocídio, em agressividade.
traumas terríveis, traumas transgeracionais. Então, a gente não pode ignorar o nosso passado. A gente não pode fugir do nosso passado. E psiquiatras como a Nise, o Juliano Moreira, o Osório César, todos eles entenderam isso e mataram essa charada e produziram resultados clínicos. Paga. O SUS é desmantelado na nossa frente, na nossa cara, né? Então, isso tudo fala de colonização. O Brasil está sendo neocolonizado. Nós estamos sendo cybercolonizados e a senzala agora é virtual, né? É a cybersenzala. E o que acontece é que uma população toda traumatizada, a gente começa a ficar ocupado por pessoas também traumatizadas, né? E a gente começa a ser gerido por pessoas traumatizadas. E a gente começa o poder público começa a ser, como se diz, ocupado por pessoas traumatizadas que estão buscando se vingar da comunidade. Então elas roubam o dinheiro público, elas tiram todo mundo, manda matar, rouba, se mata, um mata o outro. É todo mundo traumatizado, é todo mundo preso no passado colonial. Eles estão achando que com tiro e bomba vão resolver. É ilusão, é doença mental. Então isso é muito grave, porque a gente acaba sendo gerido por pessoas que perpetuam o trauma, ao invés de mudar o trauma. E a nossa experiência dentro da gestão mostrou que podia fazer. Como é que você vai querer ser médico se você não tem afeto, se você não sente afeto, se você não estuda o afeto, se você não entende o que é o significado da emoção na natureza humana? Todas as doenças são provocadas por emoções autodestrutivas. Todas as doenças, inclusive as clínicas. Porque quem infarta porque não faz exercício físico, não come herbívoro, tem muito estresse, trabalha demais, aí se explode. Então falta autoestima, falta autoconhecimento. E a doutora Nise sacou isso, ela falou, porra, eu vou ver aqui um jeito de entrar no mundo interno do esquizofrênico para colaborar com ele. Se eu entender o mundo interno dele, eu vou colaborar com ele. E é batata. Ele vai saindo, vai voltando, começa a produzir, começa a pintar, se envolver e melhora. A psiquiatria do século XX, a psiquiatria do século XIX, a psiquiatria do século XVIII, elas foram marcadas pelo modelo do hospício, né? Que é o modelo segregador, onde você segrega, né? Onde você exclui, onde você joga a pessoa numa masmorra para ela morrer ali dentro. Como disse o Lima Barreto, o cemitério dos vivos. A psiquiatria do século XXI, a psiquiatria do futuro, a psiquiatria da Nise da Silveira, ela vai ser, e ela funciona enquanto uma psiquiatria comunitária, né? De uma psiquiatria que acontece dentro da comunidade. Por quê? É dentro da comunidade que as crianças estão sendo abusadas sexualmente, é dentro da comunidade que os maridos estão batendo nas mulheres, é dentro da comunidade que os maridos estão enchendo a cara, dando tiro um no outro, é dentro da comunidade que estão batendo em todo mundo, é dentro da comunidade que o pessoal está passando fome, é dentro da comunidade que a vida se passa. Então, muitos pesquisadores, muitos psiquiatras dessa caminhada de ter trabalhado no hospício foram para a comunidade. A doutora Nise, em 1956, ela funda a Casa das Palmeiras, que está viva hoje, até hoje, na rua Sorocaba, em Botafogo, que é um centro de convivência. É um centro de convivência e cultura. Tem um papel imenso, junto com o Programa de Saúde da Família, junto com o agente comunitário de saúde, junto com a assistência social, junto com os policiais. Cadê os policiais? Qual é o estado de saúde mental dos policiais? Qual é o estado de saúde mental dos bombeiros? Qual é o estado de saúde mental das professoras? Qual é o estado de mental dos serviços públicos, né, que estão na comunidade, vamos chamar, fazendo psiquiatria, fazendo a psiquiatria, a maior psiquiatria que pode ser, que é essa psiquiatria preventiva, que é essa psiquiatria que previne o acontecimento do trauma, que previne a violência, que previne a confusão, que previne o conflito. E como que ela previne? Aí nós que fazemos teatro, a gente entende melhor. Ela apresenta os conflitos comunitários, apresenta as sombras da comunidade dentro do teatro e aquilo ali mostra às pessoas o resultado daquele comportamento vilão, daquele comportamento violento. Se a gente achar, como nós temos achado, que nós vamos fazer funções coletivas de maneira individual, nós não vamos avançar, como nós não temos avançado. E o fundamental agora é nos unir o brasileiro de qualquer jeito, porque não dá mais
para a gente ficar trabalhando contra nós próprios, né? O Hotel da Loucura, a sua cultura seja o seu remédio e o seu remédio seja a sua cultura. Quer dizer, que a nossa cultura seja saudável, pelo amor de Deus. Que a gente não cultue a doença, não cultue a mediocridade, não cultue a competição, não cultue a miséria, não cultue a loucura, né? Mas que a gente cultue os nossos brasileiros que fizeram a coisa acontecer, que deu certo, que é isso que falta, né? Nessa comunidade, nesse país. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem sol, é pra lá que eu vou. Saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou.